Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a batalha de jogos de monstrinhos que as pessoas mais nutrem o sentimento de nostalgia, que rolou recentemente com os lançamentos muito próximos de Pokémon Legends EA e Digimon Storytime Stranger. Mas afinal, quem ganhou essa batalha? Realmente existiu uma batalha? Qual o saldo que fica de tudo isso? Vou tentar responder essas perguntas e dar a minha opinião sobre os dois jogos. Então se ajeita na cadeira e vem comigo para mais um vídeo. Na minha cabeça, junto com Yu-Gi-Oh!, essas são as duas franquias que mais representaram a minha infância, mas não relacionado aos jogos, e sim ao anime. Tanto o anime de Pokémon, criado em 7 de setembro de 1998, quanto o de Digimon, criado em 7 de março do ano seguinte, foram criados para ajudar a divulgar um outro produto, para Pokémon do jogo mesmo, mas não da versão americana que a gente conhece, mas para a versão japonesa, Red e Green, lançados em fevereiro de 1996. As versões americanas de Red e Blue vieram no mesmo mês do lançamento do anime no Japão, setembro de 98. Já pelo lado do Digimon, o anime foi feito como material de divulgação do bichinho virtual que foi febre no Japão entre os anos de 1996 e 97, o Tamagotchi. Então, para capitalizar o sucesso dos Tamagotchis, a Bandai decidiu criar algo mais masculino e guerreiro, e assim nasceu a ideia dos Digimons, monstros de dados que poderiam lutar entre si. E assim, como ideia de divulgação, os animes foram lançados e em 99 e 2000 chegaram em terras tupiniquins. Pokémon teve mais sucesso vindo do anime por ter passado primeiro em TV aberta, com sua estreia na Record, em 99. Já Digimon teve sua primeira exibição no Brasil na TV por assinatura, no canal da Fox Kids, tendo sua estreia em 2000. Mas no final do mesmo ano e no ano posterior começou a passar em TV aberta também, na Globo. Pokémon foi considerado um fenômeno nacional e impulsionou um boom de vendas, sejam eles das cartinhas, que eram vendidas de formas não oficiais nas bancas de jornais, a do próprio jogo e de diversos outros produtos, principalmente do ramo alimentício, como os tazos que vinham nos salgadinhos, os copos de vidro de requeijão personalizado de Pokémon e a mais famosa de todas, que foi o Guaraná Caçulinha de Pokémon. Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon, junto com o Guaraná Antártica Caçulinha que vinha com uma Pokébola na tampa e com uma miniatura de um dos Pokémons da época. Já Digimon teve um sucesso muito menor, e a coisa que as pessoas mais se lembram era da abertura com a Angélica, que passava na TV Globo. Mas e em relação aos jogos de cada franquia? O primeiro jogo de Pokémon lançado no ocidente foi o Pokémon Red e Blue para Game Boy, e até hoje são os jogos da franquia que mais venderam, com cerca de 31,37 milhões de cópias vendidas segundo o site One Sports. E além de um sucesso comercial, foi um sucesso de críticas. Na época, a EGM, Electric Game Monthly, uma das revistas mais influentes nos anos 90, deram notas altas e destacaram que Pokémon conseguiu redefinir o RPG portátil. Isso sem falar da Famitsu, a revista mais respeitada de reviews no Japão, que além de dar boas notas, destacou a originalidade no conceito de capturar e treinar. Já Digimon teve seu primeiro título de sucesso lançado para PS1 em 1999, com o Digimon World, mas os números são assustadoramente mais baixos. Segundo fontes menos confiáveis, no caso do site VG Charts, estima-se que o jogo tenha feito em torno de 1,3 milhões de unidades vendidas. E foi divisivo nas críticas. A GameSpot na época falou que o jogo não era para todos, apenas fãs dedicados de Digimon ou fãs do gênero criação e treinamento. A Famitsu deu uma nota de 23 pontos dos 40 possíveis. Mas e se falarmos do jogo mais bem aceito, tanto no quesito comercial como das críticas da franquia Digimon? Aí falaremos de Digimon Story Cyber Sleuth, lançado para PS Vita em março de 2015 e posteriormente para PS4 e PC, que foi onde eu joguei. No quesito vendas, a Bandai informou que Cyber Sleuth e a DLC Hacker's Memory venderam juntas 1,5 milhões de unidades. Isso é 76% a menos que o Pokémon menos vendido da história, que para essa comparação usei o Pokémon Crystal, vendido para Game Boy Color, que alcançou marca de 6,3 milhões de unidades vendidas segundo o site SVG. Em relação às críticas, o jogo teve nota 75 de 100 no site Metacritic, enquanto a Famitsu deu 34 pontos dos 40 possíveis. E aí chegamos nesse ano, onde seriam lançados um jogo de cada franquia com um pouco menos de 2 semanas de diferença do lançamento mundial de cada um. Eu zerei os dois e vim dar a minha opinião sobre esse embate que pra mim é muito nostálgico. Começando falando de Pokémon Legends EA, o jogo mudou o jeito como as batalhas acontecem, saindo de um RPG de turno tradicional e indo para uma batalha em tempo real, onde você usa os ataques
dos pokémons e tem que esperar até que o ataque recarregue para poder usar de novo, deixando a mecânica de batalha mais desafiadora e intensa, e isso na minha visão foi um ponto positivo, deu um ar novo para a franquia. Aqui também não temos o sistema de batalhas de ginásios que foram substituídos pela batalha de rank, que acontece da seguinte maneira: sempre que anoitece no mapa, uma área fica marcada e dentro dela você faz batalha contra outros treinadores por pontos, e juntando uma certa quantidade de pontos você libera uma batalha de promoção, que se você ganhar sobe no rank, que vai do Z até o A. E sendo assim o motivo do nome do jogo, que pra mim foi uma sacada simplesmente genial. Quando vi a notícia que seria assim, já tinha gostado, jogando continuei gostando. Eles fazem um pequeno pulo do rank mais baixo até um rank mais alto, para não ficar maçante. Mas esse pra mim foi a melhor novidade que a franquia trouxe nesse jogo. Em paralelo a estas missões, vão acontecendo as Rogue Mega Evoluções, onde os Pokémon livres perdem o controle e usam a Mega Evolução sozinhos, e você precisa derrotá-los e acalmá-los para que não destruam a cidade, conseguindo as Mega Pedras deles na sequência. E essa foi uma das partes que não gostei, foi uma mecânica nova e pra mim era muito menos divertido que a de Rank. E por falar em Mega Evoluções, tivemos novas Megas chegando ao jogo, que foram muito hateados pela comunidade, e na minha visão essa é a pior geração no quesito Mega que tivemos. A primeira leva das Megas no Pokémon X e Y pra mim são muito melhores, e as da segunda, em Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, também são melhores, mas pelo menos tivemos algumas boas, como a do Howlute, a Malamar e Drampa. Já a Starmie mirou no monstro de Ultraman e acertou em um claro bug da Ubisoft. Fora todos os outros problemas que os fãs de Pokémon já estão cansados de saber, como a falta de legendas em português, o fato de num jogo de 50 horas de gameplay ter duas cutscenes, uma no começo e uma no final, e a do final, com a ajuda do Zygarde, ser muito linda, mostrando que eles conseguem fazer boas cutscenes. O fato do jogo se passar inteiro em um lugar só, o que torna a experiência repetitiva, e principalmente o valor do jogo, que na versão de Switch 2 custa incríveis R$440. Pra mim, uma coisa ficou muito clara com os vazamentos que tivemos depois de quanto foi gasto para fazer esse jogo. Mostra que a Pokémon Company está muito acomodado com o tipo de jogo que eles estão fazendo. Porque por mais que eles gastem muito pouco para os padrões de um jogo atualmente, cerca de 13 milhões de dólares, segundo o vazamento, o jogo vendeu 5,8 milhões de cópias nas 2 primeiras semanas. E com esse sucesso de vendas, a empresa entende que por mais coisas erradas que eles façam, continua gerando rios de dinheiro para os cofres. Então, na cabeça deles, estão fazendo tudo certo. E sei que você pode falar, mas você contribuiu com isso comprando. Deixa eu falar pra vocês, meu anime favorito da vida é One Piece. Será que isso quer dizer alguma coisa? E agora, falando de Digimon Time Stranger. Aqui, a proposta é bem diferente do que o Pokémon Legends EA. O jogo segue uma linha parecida com Cyber Sleuth, mas com foco muito maior na história. E quando eu digo foco, é foco mesmo. A trama toda gira em torno de viagens no tempo, agentes temporais e consequências diretas no Digimon. O jogo aposta forte em diálogos, reviravoltas e uma narrativa bem mais séria, algo que Pokémon simplesmente não costuma explorar tão profundamente. Para quem gosta de acompanhar uma história mais pesada e cheia de detalhes, esse jogo entrega muito. Na parte das evoluções, Time Stranger se destaca demais. Aqui, um Digimon pode seguir vários caminhos evolutivos, totalmente diferentes uns dos outros. E você pode até regredir na evolução, quando quiser, para ajustar habilidades ou buscar uma forma específica. Isso dá uma liberdade absurda na hora de montar sua equipe. As evoluções dependem tanto do nível de Digimon quanto do seu nível de agente, que sobe quando você faz missões principais e secundárias. Conforme você avança nessas missões, novas evoluções vão se abrindo e você realmente sente que está moldando sua equipe do jeito que quer, algo que Pokémon não oferece nesse nível. Além disso, uma coisa que Time Stranger acerta em cheio é a quantidade absurda de Digimons disponíveis. São mais de 280 Digimons no jogo, todos totalmente utilizáveis e cada um deles possui pelo menos um ataque único exclusivo daquele Digimon. Nada de reciclagem de animação. Isso deixa o progresso muito mais empolgante, porque cada evolução realmente muda seu estilo de combate. E nesse ponto eu preciso elogiar. As animações de ataque são muito superiores a tudo que a franquia Pokémon já entregou na história.
Aqui, cada golpe tem impacto real, efeitos diferentes, poses próprias e a sensação de peso que Pokémon nunca entregou algo parecido. Para mim, ver o cuidado colocado nessas animações foi uma das partes mais satisfatórias do jogo. No combate, sua party é formada por 3 Digimons lutando ao mesmo tempo, com mais 3 na reserva. As batalhas são em turno, mas com algumas vantagens muito bem-vindas. Se você usar um item, ainda tem seu ataque. Se trocar de Digimon, também mantém sua ação. Isso deixa os confrontos mais diretos e evita aquela sensação de perder um turno por fazer qualquer outra coisa. Cada Digimon tem características bem próprias, então montar a equipe certa faz toda a diferença. Outro ponto forte é o clima mais maduro da história. Alguns capítulos focam mais em mistério, outros em ação, mas tudo gira em torno do impacto das viagens no tempo e das escolhas que você faz. O jogo passa a sensação que você está participando de algo grande, com consequências reais no mundo do jogo, e isso é algo que sempre foi um charme da franquia Digimon. No lado técnico, vale citar que a Bandai emitiu alerta de esgotamento das cópias físicas no Japão, segundo a Game Blast. Enquanto na Steam, além do jogo contar com avaliações muito positivas, o jogo alcançou um pico de cerca de 70.964 jogadores em simultâneo, o que é um número muito alto para um JRPG single player da série Digimon. No geral, Time Stranger entrega exatamente aquilo que os fãs de Digimon mais gostam: história forte, liberdade enorme na evolução, combate bem construído e a sensação constante de que sua equipe e suas decisões importam bastante ao longo da campanha. E para fechar esse vídeo, eu acho que no fim das contas, essa batalha que a galera montou entre Pokémon e Digimon nem existe de verdade. São duas franquias que nasceram para coisas diferentes, evoluíram para caminhos completamente diferentes e hoje entregam experiências que nem se comparam mais. Pokémon ZA traz uma pegada mais leve, mais simples e com foco em vender como sempre. Já Digimon Time Stranger aposta na história pesada, cheia de detalhes e com uma liberdade de criação de equipe que Pokémon nunca teve. No fim, cada um acerta no que se propõe. Se você é fã de Pokémon, ZA tem seus problemas, e não são poucos, mas ainda é divertido bastante para te prender. Agora, se você gosta de uma história mais madura, de montar a equipe do seu jeito e sentir impacto real nas batalhas, Time Stranger é disparado melhor que a franquia entregou em anos. Para mim, o saldo é simples. Eu me diverti com os dois, mas um me surpreendeu de verdade, e esse foi Digimon. Mas claro, quero saber o que você achou. Qual dos dois te marcou mais? Qual você zerou primeiro? E principalmente, qual ganhou essa batalha aí no seu coração? Deixa aí nos comentários. Deixa o like se curtiu o vídeo e não esqueça de se inscrever. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.